Então, galera, eu queria aproveitar a bagunça que tá isso aqui e mostrar pra você um pouco dos bagulho de áudio que eu tenho aí acumulado. Então vamos, acho que começar por aqui, assim, ó. Eu recentemente inventei de querer aprender a tocar bateria. Então, isso aqui é uma das mais recentes aquisições. Essa aqui é a Avatar PD705. No Brasil tem o clone dela da Michael, o Michael DMX 630, acho. E é um padzinho legal, assim, você pode expandir, botar uns pratinhos, botar um chimbal e tarará. Por enquanto ainda não tem nada. Até o suporte é da outra bateria. Essa daqui, ó. Essa aqui é a Revas PB350. Ela também é uma bateria eletrônica desse mesmo esquema aqui. Um grande padzão de bateria. E na verdade, né, assim, 3, 6, 7 pads ali para você bater. Você pode colocar um pedal nela. O pedal que vem nela é horroroso, não dá para nada. Mas eu tinha já uns pedais de teclado. Vou mostrar uns teclados daqui a pouco. E então tava me atendendo mais ou menos assim, né? O padzinho da caixa veio com um problema endêmico, um problema de nascença que eu não percebia porque, né, assim, nunca tinha tocado. E depois, conforme eu fui apurando o ouvido, eu fui percebendo mais que ele não estava legal. Então, comprei uns piesos e substituí. E agora ela ficou boa, assim, a diferença da Revas PB350 para Avatar PD705 ou Michael DMX 630. Aquela ali, ela tem as caixas de som embutidas, que é legal. Comprei ela por causa disso, queria a simplicidade, né? Queria um negócio que eu batesse e saísse som. Então, ele simplifica a vida. Só que ela tem limitações. Você não pode colocar pads externos, como essa daqui você pode, né? Então, como eu gostei da brincadeira, né? A ideia ali era assim, né? Eu vou comprar esse negócio aqui, que é o mais barato que existe, e ver se eu gosto. Se eu gostar, eu evoluo nisso aí. Então aconteceu, gostei da brincadeira, vim para essa daqui. Que essa daqui, se eu continuar gostando, eu posso botar um chimbalzinho, uns pratinhos assim fora dela. Além do que assim, né? Ela já tem um padzinho na borda assim, que fica mais parecido com batendo num prato. Os sons dela são super legais. Então dá mais certo. Ah, por que eu não fui para uma bateria completa? Porque esse é meu espaço aqui. Então não ia dar certo e também não estou afim de investir esse tanto de espaço, mais do que de dinheiro nisso, né? Se eu continuar gostando da brincadeira, veremos, né? Então, aqui, para continuar aqui na mesa, vou botar a cabeça aqui para a câmera me seguir. Esse aqui é um tecladinho, esse aqui é um controlador MIDI, na verdade ele é teclado, vai. Qual a diferença de um controlador MIDI para um teclado? O controlador MIDI você só usa conectado no computador. E o teclado ele produz sons. Esse cara ele produz sons. Ele tem como se fosse um Yamaha DX7, um clone de um Yamaha DX7. Eu fiz um videozinho uma vez aí falando do Mini Dexid, que é um DX7, um emulador de DX7. DX7 é um teclado dos anos 80 aí. Eu fiz um videozinho aí, vocês devem ter visto aí no meu TikTok, ou sei lá, em que eu mostrava um DX7 rodando numa Raspberry Pi. Isso aqui é tipo isso, assim, né? Os caras pegaram esse negócio, esse simulador de DX7 e enfiaram dentro do controlador MIDI. Então é um controlador MIDI que tem um DX7 embutido aqui, você aperta aqui. E ele tem uns patchzinhos já e tal. Vocês não estão ouvindo o som porque precisa ter uma saída de som. E aí até podia aproveitar e mostrar um outro negócio aqui, ó. Isso aqui. Uma caixinha de 30 reais que... Tá vendo? Então agora ele tem som. E eu acho que é aqui que eu... Se eu apertar um botão aqui e girar aqui, ele muda os sons.
Então outra coisa... Então esse é o MVAV SMK37 Pro. Que é um tecladinho pequeno que já tem uns barulhinhos. Você conecta uma caixinha de som de R$ 30 do AliExpress e ele vira um teclado completo. Então assim, acho que essa é a minha recomendação atual de teclado pequeno para quem quer brincar. Acho que eu paguei 500 conto nele. Gosto dele que ele tem esses padzinhos, então a mesma brincadeira aí que eu falei, vou aprender a tocar bateria. Contratei o Melodics, que é um sitezinho de tutoriais de bateria e de teclado e tal. E ele tem lá umas liçõezinhas de finger drumming, que é você tocar bateria com os dedinhos assim, ó. E aí normalmente se usa esses padzinhos pequenininhos aqui que tem nos teclados e tal. Eu falei, cara, acho que eu quero um teclado com isso, pra eu brincar disso aí. E tenho me divertido bastante no Melodics. Brinco um pouquinho de fazer bateria aqui, aí brinco um pouquinho de fazer bateria ali, aí depois vou pra aulinha de tecladinho assim, faço umas escalinhas lá, que é legal. Muita diversão, com 500 conto, curti, recomendo. O que mais? Aqui, amplificadorzinho de baixo, comprei para tocar baixo, lógico, mas já pensando que assim, né, um amplificador de guitarra você não pode usar no baixo, mas um amplificador de baixo você pode usar na guitarra. E aí eu fico usando ele para mais coisas do que só o baixo. Então vocês viram que eu arranquei a caixinha de som, foi daqui. Qual que é esse aqui? Acho que esse é o Fender Rumble 15. É um pequenininho, gosto dele. Honesto. Não lembro quanto paguei, faz muitos anos e tal. Esse aqui é o Circuit Tracks, é uma Groove Box. Então também, né, como muitas coisas que tem aqui em casa, ela sozinha não faz barulho, mas caixinha de som de R$ 30 do AliExpress, vou recomendar de novo, terceira vez. Você mete ela aqui, ó, e já é. Já é se você tiver um negócio aqui, né, mas vamos fazer uma bateria. É uma brincadeira muito legal. E uma brincadeira legal que você faz com ele é você, sei lá, sequenciar músicas para botar ele para te acompanhar, né? Eu uso ele como backing track assim para várias coisas. Ó, te ver. É aqui, né, o microfone. Então, uso ele para ficar brincando de fazer backing track, porque daí eu mesmo ajusto aqui o tempo e tal, né? Assim, ele não tem tela, mas olha que da hora. Eu acho essa estética dele assim muito da hora. Então aqui eu tô abaixando o tempo, aumentando o tempo. E ele não tem tela e isso força o design a ser mais intuitivo. E é mesmo, assim, adoro. Uma delícia de usar. Curto mesmo. Então essa é uma coisa. Deixa ele aqui. O que mais temos aqui? Aí eu vou virar pra cá. Vem a câmera junto. Aqui. Sim, isso aqui é uma coisa besta, né? Um suporte de teclado. O que eu gosto nele é isso aqui, ó. Terminei de tocar, dobro e vou embora. Ele tem uma dobrinha aqui, o negócio dele. Ele abre só o tanto de suportar o teclado. Então é muito fácil você carregar, terminou de tocar, fechou aqui e foi embora. Uma delícia. E ali tem um outro bem mais complicado que esse. Mas vamos para uma coisa mais legal. Isso aqui, ó. Isso aqui acho que eu vou ter que enganar a câmera aqui. Isso daqui é um outro sintetizador. Esse é o Crave, Behringer Crave. Ele é um clone do sintetizador Moog Mother 32, Mãe 32, Mãe 32. Ele é um semi-modular, né? Então acho que eu vou ter que desligar o tracking desse cara aqui. Ó. Então assim, ele é um sintetizador, ele também não tem a saída de som própria. Mas o que eu fiz aqui? Esse tipo de coisa que é muito bruta, assim,
muito crua, né? Equipamento voltado para profissional costuma ser umas coisas meio cruas assim. E aí é o caso desse cara aqui. Ele tem uns sons meio brutos. E para ele ficar mais palatável, assim, uma coisa mais agradável pro ouvido, é legal você enfiar uns pedais nele, assim, tal. Então eu montei essa maleta aqui, que a minha mulher fala que não dá para levar no aeroporto porque vão achar que é bomba. É meio que uma bomba mesmo. E aí é o seguinte, então o que eu botei aqui? Tem uma fonte de pedal de guitarra, né? Uma fonte de pedalboard, né? Que é uma fonte para vários pedais. E aí eu venho aqui e o que eu fiz, né? Na verdade, a parte de baixo dessa caixinha, ela é como se fosse um pedalboard de guitarra. Então aqui tem uma entrada de sinal e aqui é uma saída. Então como é que eu brinco com isso aqui? Eu venho aqui, boto a fonte na tomada, vamos dizer que aqui é a tomada, e aí eu conecto. Então o nosso sintetizador aqui, eu coloco ele para entrar de volta aqui. Então ele sai daqui e entra aqui. Na verdade, é por isso que eu tava com um cabo extra sobrando aqui, né? Na verdade, nem uso esse daqui, eu uso esse mais curtinho aqui. O outro tava sobrando ali. Então esse cara aqui, eu saio com ele dali, entro aqui. E aí esse aqui eu até posso usar na saída dele aqui. Eu joguei ali, mas tá aqui, ó. Pego ele daqui, enfio aqui na saída. E aqui vou para minha caixinha de som, ou sei lá para onde que eu quero ir. Ou eu pego um cabo ali do meu amplificador de baixo e venho para cá, né? Então o que tem aqui? Então aqui tem o sintetizador semi-modular. Então na verdade a brincadeira aqui, além de você brincar com os vários parâmetros próprios dele, você brinca aqui com as saídas e entradas. Então assim, você sai com um oscilador e entra com ele, entra com o sinal dele em outro canto, por filtro. Conceitos complexos assim para brincar. E aí o que tem de pedal aqui embaixo? Se eu virar a cabeça, a câmera vem atrás de mim. Mas então assim, se eu desligar isso, vamos lá, eu consigo mostrar melhor. Ó. E aí o que tem de pedal aqui? Então a fonte, ele entra por aqui. Quando ele entra por aqui, né, o sinal que entra por aqui, assumindo que poderia vir de uma guitarra, né? Isso aqui poderia vir de uma guitarra ou do baixo. Ele entra aqui, então ele entra num afinador. E às vezes a gente precisa afinar esse bichinho aqui também, né? Que é sintetizador analógico, é essa coisa. Entra aqui, dou um boost nele, aumenta o sinal, né? Às vezes precisa. E aqui, não lembro exatamente o caminho do sinal. Acho que eu já vou pro drive. Tem um drive, tem compressor e tem aqui um delay e reverb. Isso aqui é a coisa que mais faz diferença, assim, a diferença qualitativamente melhor, assim. Porque o reverb é uma coisa que melhora tudo, cara, melhora a sua vida. Então reverb e delay aqui, e aí o resto é assim, né? Compressão e boost é para aumentar o sinal e dar uma equalizada a mais. Até tem um outro ali, pedalzinho de equalização, que estava aqui, ó. Mas neste momento eu estava brincando, vendo se compressão era mais legal do que equalização, ou booster melhor que esse cara. Tô brincando ainda. Então ainda não fechei aqui como é o modelo final disso aqui, nem sei se um dia será, né, o final. Mas essa é a configuração atual. Então eu pego isso aqui, plugo na tomada. Daqui, ó, sai um fiozinho que passa aqui atrás e entra na fonte do sintetizador. Então nem tenho usado a fonte original do sintetizador, porque eu estou alimentando ele a partir da fonte de pedais. E é uma brincadeira, isso aqui é uma loucura, né, assim. Esse carinha, ele tem a entrada MIDI, então eu posso controlar a partir de um teclado.
jogar um sinal MIDI aqui e brincar, ou você pode sequenciar ele aqui nele mesmo e tal. Brincadeira que pode render vários vídeos em algum momento. Então isso fica assim. Eu venho, fecho ele aqui. E pronto. E aí assim, né, fico com todo um conjunto de som autocontido aqui, que eu posso carregar, fazer bagunça em outros lugares. Então vamos voltar mais. Deixa eu ver se ela me pega aqui. Sou eu aqui. Isso. Então, o que mais temos aqui? Vou virar pra cá, ó. Vou ter que ir pro chão. Aqui embaixo. Tabletezinho para tocar com a banda. Se você não sabe as músicas que você vai tocar, como é meu caso, uma cola sempre é bem-vinda. Deixa eu baixar a câmera aqui para ela brigar menos para me achar. E aí, ó. Vai pra cá? Vai pra cá. Tá. Então esse tabletezinho é um tabletezinho de R$200 do AliExpress. Na verdade ele custa R$200, mas o frete e os impostos no fim, sei lá, 500 conto. Não é honesto, me salva, tá bom. Aqui, em câmera. Então, falei que eu uso a caixa do baixo para muitas coisas, mas na verdade eu uso mais ainda essa caixinha aqui, uma caixinha da Logitech. Na verdade é um home theater, né? Um conjunto de home theater 5.1. Esse carinha é o subwoofer e o controle central dela. E aí eu ligo esse carinha aqui nele. Esse carinha aqui, ó, é um looper, né? O Boss RC202. E ele fica ligado no teclado direto. O teclado não está aqui porque eu levei o suporte para tocar em outro lugar. Mas, podia até mostrar isso aqui. Então agora o teclado não está aqui, mas como o teclado costuma morar aqui, o teclado costuma morar conectado a esse pedal de loop, e o pedal de loop conectado ao home theater, que tem as caixinhas aqui mais ou menos distribuídas aqui, um ali, aqui. E então eu consigo tocar com uma fidelidade de som boa e o som distribuído e preenchendo bem o ambiente aqui dentro. Esse pedalzinho de loop eu controlo com esse pedal de controle aqui, que eu fiz, obviamente foi eu que fiz. Essas etiquetinhas, então, o controle 1 e o controle 2 dele, 11 e 16 são as configurações que eu uso nele, porque a configuração de fábrica não me agrada muito. Desse jeito que está aqui, quando pisa aqui, você liga ou desliga a trilha que você está usando atualmente. Você pode selecionar, né? Ele só tem duas, né? Mas, então, poderia ser ligar um e ligar outra, mas aqui eu ligo e desligo a trilha atual e eu seleciono a trilha com o meu dedinho mesmo. E esse outro, ele para todas, ou dá play em todas. Então, para mim é mais útil assim dessa forma, porque daí quando eu tô tocando, eu às vezes quero justamente assim parar as duas coisas que estão gravando para eu fazer o som sozinho, né? Tem música que a música muda muito assim, né? A progressão, os acordes mudam muito assim de um trecho pro outro da música. Então assim, ele tá vindo nos versos de um jeito e no refrão ele muda completamente. E aí, para fazer isso, eu tenho que parar as duas trilhas de uma vez. Então eu faço isso parando esse cara aqui. E aí eu mesmo sustento a harmonia de outras formas, né? Ou no violão, na guitarra. Fiz aqui sim, porque assim, às vezes é no violão, às vezes é na guitarra, às vezes é no teclado. Mas essa é a forma que eu controlo. E aí, para lembrar essa configuração, que ela não é persistente por
todas as trilhas, né? Você pode fazer várias trilhas, como se fossem várias músicas diferentes, várias memórias. Às vezes eu quero deixar uma memória gravada. Então, para lembrar da configuração, eu escrevi já no próprio pedal, que aí não tem erro. Isso aqui pode não parecer relevante como o suporte do teclado, mas para algumas pessoas pode interessar. Eu sempre tive muito problema com o suporte de microfone, né? Que você começa a tocar com ele, você tá cantando aqui, tocando, daqui a pouco ele tá tocando teclado junto com você, porque o microfone já caiu na sua mão e tá ali em cima. Esse carinha não, esse carinha da Ueda. Na verdade, assim, né? Pra mim, na minha cabeça ficou assim: comprar um pedestal de microfone de 70, 80 reais, pedir pra sofrer, e o bom mesmo então são esses de uns 300 reais, mais pesados, e que aí eles são todos de metal, né? Eu fui reparar que o outro que eu tinha lá de 80 reais, o cachimbo, que é o suporte do microfone propriamente dito, tem uma rosca de plástico. Então não é à toa que você rosqueia e daqui a pouco ela se desfaz na sua mão. E aí acho que todo isso se reflete em todas as outras articulações aí do pedestal. Então um pedestal bom vale a pena você ter sim. Uns 300 reais, não precisa ser um pedestal de 2.000 reais. Aqui, então, é o meu teclado principal. Mas antes disso, né, a bag em volta dele. Recomendo muito bag com função de mochila, tá? A gente tocou no Capital Motor Week, andamos aquela cidade cheia de moto ali, com os instrumentos na mão. E eu tava com o teclado mais pesado que esse e na mão mesmo, assim, porque ele não tinha alças de botar nas costas. Esse tem, então recomendo muito. Não é o tamanho certinho para o meu teclado, infelizmente, não achei um que atendesse ambos os requisitos. De ser justinho com o teclado e ter alça de mochila, mas enfim, é o que temos para hoje. Tá aqui dentro o teclado propriamente dito. Tenho usado esse carinha aqui, o Korg Cross 2, gosto. Saí de um Yamaha MX-61. Cara, se você prestar muita atenção e gostar e tiver um ouvido bem apuradinho, os sons da Yamaha são muito legais. Mas o teclado da Yamaha, ele tem uma coisa, esse MX-61 pelo menos, a saída dele é baixinha assim. Eu botava o volume no máximo e mesmo assim o técnico de som sofria lá todas as vezes. Todos os técnicos de som, né? A gente, cada vez que vai num lugar, é uma pessoa diferente que está do outro lado. E todos sofriam, me pediam mais volume e tal. Então, até nessa, peguei esse equalizadorzinho, já testei ele no teclado. Funcionava para me dar um boost assim, né? Me dar um grau a mais. E achei bom. Nesse cara daqui, eu transformei ele meio que num pedalboard, né? Também. Colei velcros pra eu botar meus acessórios. Isso aqui parece um cantilzinho, né, pra eu tomar um whisky no show, mas não é não. Também não é vape. É um amplificador de microfone, né? Então eu boto um fiozinho daquele ali, aqui, e daqui sai o meu fone in-ear. Porque esse teclado, como muitos, né, não tem um controle individual de volume pro meu fone. Então, se eu mexer no volume aqui, eu mexo no volume geral. Então, deixo o volume quieto aqui, o técnico de som lá tá sabendo qual que é o volume esperado aqui do negócio. E eu ajusto pra mim, no meu amplificadorzinho próprio aqui, pro meu ouvido. E fica bom. Então, ele aqui, carrego ele por aí. Podia aproveitar e montar ele, mas por enquanto vai voltar pra bag. E aí aqui mais na bag tem outra coisa. Que é o seguinte, então, com o Yamaha eu tinha esse problema de volume, então eu tinha aqui, além dessas coisas que tem aqui, eu tinha ainda aquele boost que eu mostrei, que eu experimentei, não gostei tanto.
E depois aquele equalizadorzinho, pedal de equalização que eu mostrei ali também, gostei mais, que ele me dava um boost, né? Subia o sinal do teclado e me ajudava mais. Não preciso mais dele, né? O Korg Cross ele tem mais volume mesmo, mais punch. O Thiago Malen aí, o cara que faz vídeo de teclado. E então não tenho usado mais, não preciso mais de boost. Então o que tem aqui é um pedal de expressão que eu uso como pedal de volume, né? O Korg Cross você pode configurar isso aqui para ter várias funções, né? Eu uso como volume mesmo, né? Às vezes você tem um tipo de som que não tem dinâmica, né? Num timbre de piano, se você toca fraco, sai menos som, e se você toca forte, sai mais som. Num timbre de órgão, normalmente não. Qualquer pressão que você der vai dar o mesmo volume. Então, para você dar uma dinâmica, né, fazer uns trechos mais baixinhos e outros mais altos, você faz com o pedal. Então é bom ter um pedal de expressão. Pedal de sustain normal, né? Para quem toca piano sabe, né? Assim, é legal você ter um pedal para você sustentar notas, né? Essa que é a função dele, sustain. E isso aqui é também para ajudar os meus amigos aí, os técnicos de som. É uma DI Box, né? Direct Box. É uma caixinha em que eu entro com o meu sinal, né? Esse aqui eu montei de um jeito que eu saio com o sinal, né, do teclado para essa caixinha e entro com o sinal dos pedais e eu prendi tudo assim num organizador de cabo para sair uma coisa só. Então eu chego com esse negocinho assim, plum, coloco, plugo no teclado e ao invés de eu ter 3 coisas para plugar no teclado, eu tenho uma coisa só, né, com 3 plugs, mas ainda é uma coisa só. E esse carinha ainda tem a função de isolar ruído, né? Então às vezes tem aquele... Tem um ruídozinho que é de... Como é que é? Você ter o terra comum, né? O ground loop. E isso às vezes dá um chiado, assim, dá um ruído no cabo. Essa caixinha elimina isso e me dá saídas XLR para o meu teclado, que só tem saída P10. Então, se você não entendeu nada, não tem problema. podemos fazer outros vídeos sobre isso, mas informações meio de nicho, que acho que ninguém precisa saber. E o que mais tem aqui? Aqui então tem um monte de ferragem. Não sei se faz sentido mostrar, acho que alguma coisa assim. Isso aqui é um suporte de teclado, que ele tem um pezinho, um tripé, ele é um suporte estilosinho da Stay. E ele tem um negócio legal, que é assim, se você vai fazer um piano e voz, né, se você vai tocar e cantar, você tem um acessório em que você coloca o suporte de microfone, ó, já fixado no suporte do teclado. Então, quando eu ainda tinha esse problema de meus suportes nunca param no lugar, isso me salvou já uma vez. E agora, na verdade, assim, né? Isso aqui serve para ocupar menos espaço, né? O suporte de microfone, bom ou ruim, ele ocupa espaço. E aqui não, aqui ele fica integrado no suporte do teclado e simplifica muito a vida. Acho que a bag não era para usar assim com tudo junto ao mesmo tempo, porque arranha os negócios, mas é o que é. A vida é assim. E aí aqui, acho que é a última coisa que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Meu tecladinho, esse é o Yamaha Reface CP. Essa linha Reface da Yamaha, ela reproduz teclados clássicos da Yamaha, né? Então, o CP é o que tem mais cara de pianinho mesmo. Esse, diferente de muitas outras coisas que eu falei aqui, ele sim, ele tem sons próprios. Então, se eu subir bem o volume aqui. E repara que ele já tem o próprio reverb. Sem reverb.
com bastante reverb. E ele tem reverb, tem delay, então, ó, uma delícia. Reverb melhora a sua vida, fique, né, assim, uma lição aí. Mas ele tem, assim, também um trêmulo, um chorus, wah e tal. E é uma delícia dele de tocar isso aqui. E ele tem esse opcional aqui, que é um suporte para você transformar ele numa guitar, né, assim, uma guitarra de teclas. Então dá para brincar, transformar ele numa coisa mais performática. Então vamos brincar um pouco disso depois. E acho que é isso. Acho que eu mostrei tudo. Quis aproveitar esse momento que as coisas estão todas aqui, mas elas vivem meio distribuídas aí pela casa. Então, eventualmente vou fazer vídeos com umas, com as outras e tal. Mas o grosso vocês viram. Lá ele. Mas faltou uma coisa aqui. Duas, na verdade. Deixa eu ver se a câmera me segue aqui o suficiente. Aqui em cima, vamos virar você pra cá. Aqui em cima, ó, são duas Pocket Operator, né? Minhas duas calculadorazinhas. Elas... Ele tá agudo pra caramba. Uma delas é a PO 133, acho. Que é a do Street Fighter. E a outra é a do Mega Man. Essa é a série da Capcom, né? Assim, a Teenage Engineering fez uma versão em parceria com a Capcom desses mini sintetizadores deles. Isso aqui é gostosinho, assim. Eu uso muitas vezes como metrônomo, né? Assim, ó. Vocês estão ouvindo aqui, né? Né? Como eu falei assim, né? Os produtos para músicos profissionais, eles assumem que você já tem tudo, né? Então, assim, um teclado mais profissional, ele não tem um metrônomo integrado. Traga seu próprio metrônomo. Então, eu acabo usando isso aqui como metrônomo. Uso como uma bateriazinha eletrônica quando eu não estou usando ali os circuit tracks, né? Ou quando eu não estou gravando a bateria eletrônica aqui no loop e tal. Mas essas coisas me dão mais possibilidades criativas para eu brincar. E assim, é isso, né? Às vezes você tá com uma ideia e assim, eu não tenho ideia só aqui dentro, onde está instalado aqui meu pedal de loop e no meu home theater prontinho para sair as coisas, né? Às vezes você quer, tá deitado lá, deita na cama lá, pega um teclado desse aqui, bota uma bateriazinha aqui e brinca. Então eu acho legal ter essa mobilidade e poder brincar em qualquer lugar de música, né? E deixar a música ser a minha diversão, né? Assim, é isso. A música não é trabalho, no meu caso. Então, curto que ela seja um hobby que eu possa levar para qualquer lugar. Então é isso. Acho que esse foi o inventário. Se vocês tiverem dúvida, vocês colocam aí, que eu vou tentar responder. E vou tentar, assim, tô com um plano, assim, de tentar gravar mais coisas brincando com essas coisas. Então vocês vão me ver tocar uma música com uma, gravar uma música só com a bateria feita na outra e tal. De repente vai ter coisa aí nesse canal pra gente assistir. Beleza? Valeu!